Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Vamos aí para a correção da ficha 1, tá certo? Eu não coloquei aqui não, mas é a correção da ficha 1 do exercício de física, né? Referente aí à notação científica, tá certo? Então, a primeira questão, né? Pede que a gente escreva os números em notação científica. Então, a gente tem alguns números escritos aí, em número decimal aqui, por exemplo, e pede que a gente escreva ele em notação científica. Então, a regra de notação científica vai dizer lá para a gente, né, que a gente deve pegar essa vírgula e mover ela, deixando apenas um algarismo do lado esquerdo que não seja o zero. Então, a notação científica consiste nisso: pegar a vírgula, mover de tal forma que do lado esquerdo fique um único algarismo que não seja o zero. Por isso que a vírgula teve que sair desse ponto e veio ficar aqui entre o 3 e o 4. Feito isso, colocamos o sinal de vezes e colocamos o número 10, porque a notação científica trabalha com múltiplos de 10. Beleza, o que é que nós devemos lembrar agora? Devemos lembrar do seguinte: se essa vírgula foi movimentada para a direita, o expoente vai ficar negativo. Se essa vírgula for movimentada para a esquerda, o expoente fica positivo. Percebe que a vírgula ela saiu de onde estava e foi para a direita. Se ela foi para a direita, o expoente vai ficar negativo. E o valor do expoente, eu coloquei aqui menos 8, é a quantidade de casas que você vai contar aqui até a vírgula parar. Então eu contei aqui 8 movimentos, por isso que aqui o expoente ficou menos 8, tá certo? Então essa é a notação científica referente a esse número decimal. Na letra B, mesmo esquema, vai movimentar a vírgula, vai ficar 7,65, estou deixando só um algarismo ao lado esquerdo, né, do número, vezes 10, e aí vem o expoente, novamente vai ficar negativo, porque a vírgula vai ser movimentada para a direita, e o valor do expoente ficou menos 7, porque contando aqui até entre o 7 e o 6, são 7 casas que a vírgula vai movimentar. Letra C, aqui nós temos mais casas decimais, coloquei aqui a vírgula, ficou 5,1413 vezes 10 e o expoente vai ficar aí menos 11. Foram 11 casas aí contadas até parar entre o 5 e o 1. Beleza? Segunda questão, pede que a gente faça o processo inverso. Escreva os números representados em notação científica na forma decimal. Então aqui a gente vai fazer o processo contrário. A gente tem a notação científica, vai colocar em número decimal. Então a gente pega esse número, né, o número com vírgula, coloca ele aqui sem a vírgula e vai contando casas. Veja, como aqui é negativo, eu vou voltar para a esquerda. Se fosse positivo, nós iríamos para a direita. Então eu vou voltar quantas casas? 6. Ó. E aí você vai contando. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você coloca a vírgula, tá certo? E temos aí a numeração na forma decimal. Então, entre o 3 e 1 aqui, ó, você conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e coloca a vírgula. Letra B, mesmo esquema. 1,618, eu coloquei 1618. A vírgula está entre o 1 e o 6. Vamos contar 9 casas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Colocamos a vírgula, contamos aí 9 casas e colocamos a vírgula. Temos aí esse número decimal. Então, o que consiste esse enunciado é colocarmos o número na forma decimal. E a letra C, o número, né, com a vírgula, né, 1,4142, tirei a vírgula, 3 casas a gente vai movimentar. Como os 3 expoentes aqui são negativos, tudo vai movimentar para a esquerda. Então, contando aqui, ó, 1, 2, 3, colocamos a vírgula. Lembrando que se aqui fosse um sinal de mais, nós iríamos movimentar o contrário, iríamos movimentar para a direita, tá certo? E aí nós temos a terceira questão, né, um desafio na realidade, porque aqui vai falar sobre velocidade do som, velocidade da luz, né? Eu coloquei essa questão mais para aguçar aí, né, a necessidade de você, do conhecimento realmente, de entender quanto é que equivale a velocidade da luz, quanto é que equivale a velocidade do som. À noite,
nas festas de final de ano, é comum vermos os fogos de artifício. Já reparamos que o som chega depois da luz, ou seja, nós vemos o brilho da explosão do fogo e um tempo depois escutamos o barulho. Isto ocorre porque a velocidade do som é aproximadamente 350 metros por segundo e a velocidade da luz é aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então o som demora mais tempo para chegar aos nossos ouvidos. Para aproximação, considere 4 casas decimais, ou seja, na hora da gente fazer os cálculos aqui, a gente vai considerar, depois da vírgula, 4 casas. Se houver mais casas, a gente vai desconsiderar, a gente vai trabalhar aqui com a aproximação. Então o enunciado deu para a gente aqui, ó, velocidade do som, a velocidade do som, velocidade com que o som se propaga e a velocidade com que a luz se propaga. A luz se propaga, não tem nem comparação, né, com a velocidade do som. A luz é bem mais rápida. Letra A. Representa em notação científica o tempo que o som dos fogos leva para percorrer 1 metro. Então vamos lá. Como é que eu descubro a velocidade com que o som se propaga? A gente vai fazer o seguinte: como a velocidade é 350 metros por segundo, a gente vai pegar 1 metro e vai dividir por 350. Com isso a gente vai descobrir, né, o tempo que o som leva para percorrer a distância de 1 metro, tá certo? Dividindo 1 por 350, o tempo vai ser aproximadamente isso daqui. Como o enunciado está pedindo apenas 4 casas decimais, né, eu deixei só essas 4 aqui, tá? Mas aqui vai vir mais. Então aqui eu coloquei notação científica, ficou 2,857 vezes 10 elevado a menos 3. Isso é a aproximação do tempo que o som leva para percorrer 1 metro, tá certo? Aproximadamente aí, né, 0,003 segundos. Quer dizer, é bem rápido, né? Bem rápido. Isso para percorrer 1 metro. Agora vamos para a letra B. Representa em notação científica o tempo que a luz dos fogos leva para percorrer 1 metro. Agora a gente quer saber o tempo que a luz gasta para percorrer esse mesmo 1 metro. Então a gente vai pegar 1 novamente e agora vai dividir por 3 vezes 10 elevado à oitava. Isso vai dar 1 terço, né? 1 dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 8. O que foi que eu fiz aqui? Eu tirei da forma de fração para facilitar essa divisão. Tirando da forma de fração, basta você inverter o sinal do expoente. Aqui estava positivo, eu deixei negativo. Com isso, a gente já resolve o problema aqui da fração. Agora, dividindo 1 por 3, dá 0, e aí dá uma dízima, 3, 3, 3, 3, 3. Como não está em notação científica, porque não pode ser 0 no começo, eu coloquei em notação científica agora, ficou 3,33 vezes 10, lembrando que a vírgula para a direita, o expoente diminui. Então, se era menos 8 e aqui movimentou uma casa, menos 8 menos 1, né, você deve 8, comprou um fiado, fica devendo 9. Então, menos 9. Se a gente for comparar, veja que aqui esse tempo é bem inferior a esse tempo daqui, tá certo? E aí vamos para a letra C. Quantas vezes aproximadamente o tempo da luz é menor que o tempo do som? Veja a pergunta: quantas vezes aproximadamente o tempo da luz é menor que o tempo do som? Como é que eu chego nesse resultado? Eu vou dividir a base 10 da luz pela base 10 do som. Então a gente vai dividir 10 a menos 9 por 10 a menos 3. Como é que eu faço essa divisão aqui? Aí a gente precisa lembrar da regra de notação científica, tá certo? Quando eu tenho aqui, deixa eu colocar aqui para a gente aqui. Quando eu tenho aqui esse expoente menos 9 e esse expoente menos 3, entre eles vai aparecer um sinal de menos, tá certo? Porque é o de cima menos o de baixo. Com isso a gente vai fazer um jogo de sinal aqui entre o menos dessa divisão e o menos do número 3. Então nós vamos ter a seguinte situação: menos 9, que é o de cima, menos 3, que é o de baixo, e entre eles aparece esse menos aqui por conta da divisão.
Se fosse uma multiplicação, apareceria ali um sinal de mais, tá certo? E aí fazemos o jogo de sinal, menos e menos aqui, ó, vai ficar mais. Então, menos 9 mais 3. Menos 9 mais 3 corresponde a menos 6. Então, 10 a menos 6 é justamente a quantidade de vezes que o tempo da luz é menor que o tempo do som. Tá certo assim? Então, com isso a gente vai chegando ao final da correção desse exercício. Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço e até mais.